Foram quase 10 dias na busca por um novo treinador para ocupar o lugar deixado por Alan Al após o fim da Série B do Brasileiro. E depois de alguns nomes especulados, outros boatos, Maurício Souza é quem terá a responsabilidade de comandar o Bugre na temporada de 2025. No início da tarde de ontem, o clube anunciou oficialmente a contratação do treinador. E em caso de acesso à Série B, Maurício terá o acordo renovado automaticamente para 2026. Mas antes de pensar no campeonato nacional, o Bugre volta as atenções para a disputa do Campeonato Paulista. O clube alviverde tem pouco mais de 40 dias de planejamento antes do início da Série A1. O desejo da diretoria é renovar com apenas zagueiros. O jovem Titi, que estava emprestado ao Sampaio Correia, e Márcio Silva, que pouco atuou pelo Bugre em 2024. Os dois sofreram graves lesões no joelho durante a temporada, mas já estão recuperados das cirurgias realizadas. Lucas Adel e Matheus Mancini possuem o futuro incerto, enquanto René Santos, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Pedro Henrique não devem permanecer no brinco para 2025. Ainda no sistema defensivo, a meta alviverde é outra posição que vai sofrer muitas mudanças. Após Douglas Borges acertar com o Náutico e Vladimir retornar ao Santos, agora é Pegorari quem deve ter seu futuro definido. O 15 de Piracicaba tem interesse na contratação do goleiro para a disputa da Série A2. As conversas estão em andamento, mas o Inhoquim enfrenta a concorrência do Figueirense. A tendência é que a situação de Pegorari seja definida até o fim da próxima semana. Bom, tá aí, ontem o Tigrão não estava aqui, né, para falar da chegada do novo treinador, agora é oficial, Maurício Souza. E a partir da contratação do Maurício Souza, então o Guarani começa a montagem do time para a disputa da temporada do ano que vem. O Maurício Souza chegando, é um treinador de 50 anos, com alguma experiência no futebol profissional, não é muita, mas muita experiência em futebol de base, estava no Sub-23 do Red Bull, e é um cara com bons conceitos de futebol. Eu acho assim, cara, chega uma hora que você tem que sair da mesmice, que abrir o cadeado do quadradinho e sair do quadrado, se libertar. Então ele é um nome novo. Tem muita gente dizendo, aposta, de novo. Aí teve um ouvinte até ontem, no nosso Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes, todos os dias, das 17 horas até as 19h30. Ouça, a gente tem um espaço gigantesco e a gente fala borracha pra caramba. Um ouvinte ontem disse o seguinte, vocês são saudosistas. Eu só vou lembrar, para quem não gosta, não é saudosismo, é homenagem, é reconhecer valores, é dar valor à história. Mas um tal de Carlos Alberto Silva chegou aqui um dia como aposta. E um tal de Gainete, em 1986, também chegou aqui como aposta. Ele só não foi bicampeão brasileiro, que o Carlos Alberto todo mundo sabe, foi campeão, em 78. O Gainete foi quase que esquartejado em praça pública por muitas pessoas, inclusive do nosso meio. Não conhece o futebol de São Paulo, ultrapassado, não sabe nem onde fica a Avenida Francisco Glicério, não tem identificação com Campinas. Ele é catarinense, mas jogou no Sul, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou mais não sei onde, ex-goleiro o Gainete. Até eu dei uma informação errada de que o Gainete havia falecido, mas não, ele está com infelizmente, com a saúde bastante debilitada, tem 82 anos, mas está entre nós, graças a Deus. E o Gainete veio aí, foi vice-campeão com o São Paulo, aquela final histórica dos pênaltis, porque o Guarani foi roubado. Senão o Guarani teria 2 treinadores que chegaram aqui como aposta, campeões brasileiros, seriam os 2 maiores títulos da história do clube. Aí os caras ficam falando, mas isso aconteceu faz 300 anos. Pô, o Batista ainda tinha cabelo branco nessa época. Não é nada disso. Esses dias mesmo, o Guarani apostou num treinador chamado Thiago Carpini, que era auxiliar técnico lá na Paraíba do Evaristo Pisa. Trouxe. Aposta nele.
O Guarani estava virtualmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Carpini salvou o Guarani e virou o que virou. Acabou agora de resgatar o Vitória e deve colocar o Vitória na Copa Sul-Americana. Belíssimo treinador aqui da região de Valinhos, o Carpini, de Valinhos. Iniciou a carreira profissionalmente, apareceu para o mundo do futebol, ele já veio profissional, mas apareceu para o mundo do futebol na Ponte, depois jogou no Guarani. Então eu não estou falando só de anos 9 antes de Cristo, como o Batista gosta de dizer, não. Às vezes sair do quadradinho, do convencional, da mesmice, né? Daquele mais do mesmo, é interessante. Boa sorte para o Maurício, que seja feliz, que o Guarani, que a sua diretoria dê a ele um elenco pelo menos de uma qualidade razoável, para que ele possa montar um time organizado, um time de muita combatividade em campo, um time vertical, que ele é um treinador ofensivo, com conceitos modernos, e tomara que dê tudo certo. Ô Saga, por falar em esporte em debate, ontem um ouvinte fez uma colocação, né? Uma pergunta para você, se você acha que o Guarani vai apresentar um pacotão de jogadores, ou como ainda não tinha contratado nenhum, vai anunciar na medida em que for contratando um a um. E eu acrescento a essa pergunta para que você possa responder: o que é melhor? É já ir em conta-gotas, colocando os nomes, dando satisfação à torcida na medida que vai contratando? Ou é melhor mesmo vir aí com um pacotão, como fez o Guarani em 2009? Vadão, o professor Oswaldo Alvarez, que Deus o tenha, já falecido. O Guarani contratou 21 jogadores e subiu, rasgou de ponta a ponta no G4, Campeonato Brasileiro da Série B, e em 2010 disputou a Série A. Então naquele ano, naquela temporada, deu certo apresentar um pacotão. E aí, CH? Antes, se você me permite, para os patrulheiros, né, que toda hora eles insistem, né, mas faz parte da nossa profissão, o Tigrão em nenhum momento, quando falou de Gainete e Carlos Alberto Silva, comparou os dois com o momento atual e com o atual treinador. Ele está dizendo de início de carreira. É parecido, aposta ou jogo técnico não tão conhecido. Foi só isso. Porque eu também ouvi agora na Rádio Bandeirantes a mesma coisa. Mas a gente sabe quem são. Mas voltando à pergunta que o amigo fez, o Batista, a maneira do Pastana trabalhar, ela é diferente do que eu penso. Se eu sou o dirigente, eu vou, sabe, um nominho por dia, até para dar uma acalmada, né, baixar a temperatura, porque a torcida tá que nem chaleira, né? Soltando vapor para todo lado, com razão, né? O time foi para a Série C, e a torcida da Ponte também, mas a torcida do Guarani tá mais brava ainda, porque não acontece nada. Demorou para contratar o treinador não é o treinador que eles queriam que contratasse, porque é um treinador, eu acho que é bom treinador, tá, gente? Eu não estou criticando nada, é a opção do Guarani, vamos torcer para dar certo. Mas a torcida estava esperando um nome de mais nomeada, e apareceu o Maurício Souza, e não contrata ninguém, só perde jogador, só ouve, esse foi para lá, aquele foi para acolá, e não acontece nada. Então eu faria o seguinte: a partir de segunda-feira, 2 nominhos por dia, se é que o Guarani já tem os jogadores acertados. Eu acredito que, conhecendo o Pastana, ele vai fazer um pacotão, Batista, vai chegar a 5, meia dúzia de cada vez, e não vai fazer o chamado conta-gotas. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é 6 de dezembro. Hoje é 6 de dezembro. Sexta-feira. Então, na terça-feira está marcada a reunião, a Assembleia de Sócios Conselho Deliberativo, para decidir sobre a questão do Estatuto do Guarani, para transformar o Estatuto, para fazer com que o Estatuto permita o Guarani se transformar em SAF. E aí, se aprovado, né, os conselheiros aprovando, aí vai para a Assembleia de Sócios. Então a pergunta é: vocês acreditam que vai ser aprovado o Guarani se transformar em SAF ou não?
Olha, Que a moda agora é tudo isso aí, né? É a SAF, é SAF que vai resolver, é a SAF não sei das quantas. Então vai virar SAF ou não vai virar SAF o Guarani? eu acho que nessa reunião não. Eu acho que, imagino, é palpite só, que nessa reunião vai ser apresentado todo um projeto, toda a adaptação do clube, qual é o formato dessa transformação, mas eu não acredito que já tem uma proposta. O que a Portuguesa fez, por exemplo? É SAF, legal, SAF, opa, SAF é a palavra da moda, Sociedade Anônima do Futebol. Mas quanto entra? Quem é que vai comprar? Quem é que é o investidor? Quanto custa? Quais são as bases? Qual o valor de mercado do clube? É 1 bi? Um bi? Peraí, 1 bi? E compra o quê? Compra isso, aquilo outro. E a Portuguesa fica com alguma coisa percentual dentro do novo contrato social? Sim, fica com X%. Opa, então peraí, manda a cédula aí que nós vamos votar. Já tinha algo concreto. Creio que não é o caso do Guarani, acredito. Pode ter uma baita de uma surpresa, já apresenta lá o propenso comprador. O pretenso, para falar o termo correto, comprador. E ele vai, olha, apresenta, fala os seus planos, mas eu acho que não chegou nesse nível ainda. O que eu acho que a reunião vai decidir, Batista, é o seguinte: olha, estamos querendo um referêndum do Conselho Deliberativo para saber se nós podemos começar a negociar uma possibilidade de SAF implantada no Guarani. O Conselho referenda isso? Aí o Conselho vai dizer sim, negociar não custa nada. Agora, antes de assinar, nova reunião para passar as bases concretas. Eu acho que é por aí e... Mas a reunião é para isso. Então vai ser aprovado que o Guarani negocie, não que o Guarani já virou SAF. É isso que eu estou perguntando, né? Se o Conselho Deliberativo... Vai aprovar. Vai aprovar ou não? Vai aprovar. Vai aprovar, sabe por quê? Porque ele aprova a abertura de mercado para o Guarani. O Guarani vai para o mercado de ações. O Guarani não está à venda. O Guarani está montando uma estrutura para que venha alguém e adquira o futebol do clube ou adquira o clube inteiro. Vamos ver. Aí os conselheiros, na minha opinião, devem fazer isso. Tá legal. Só que antes de bater o martelo com A, B ou C, nova reunião para a gente conhecer. Mas essa é uma outra etapa. Isso. Não tem nada a ver com essa reunião. Essa outra etapa. Nessa reunião apenas do referêndum do Conselho, para que possa ser aberta uma possível negociação, eu acho que os conselheiros vão aprovar. Porque se não passar o CH por essa reunião, não adianta, pode aparecer aí um sheik, pode aparecer aí um Borozovski da vida para colocar aí. Quem é Borozovski? Então, tem que passar por essa reunião. Então a pergunta é, o Conselho vai aprovar ou não? Ô Batista, tudo me leva a acreditar, eu não tenho nenhuma informação, que vai aprovar sim. E nessa reunião vai ser o encaminhamento. Eu acho que não vai ter resistência não. Eu não conheço os termos, as mudanças a fundo, porque muitas mudanças terão que acontecer para que no futuro seja possível uma SAF. Eu só quero lembrar 2 aspectos. Uma vez SAF, o poder é 90% de quem compra. Muda tudo. Segundo, o Guarani tem um probleminha nessa história aí, sabe qual é ou não? A Portuguesa vendeu por 1 bi, só que ela vendeu estádio e CT. O Paulista de Jundiaí vendeu não sei por quanto, mas vendeu estádio e um terreno que era efetivamente para ser construído, um CT lá em Jundiaí, e nunca foi construído. Então, tem imóvel na parada, o Guarani não tem isso. Então, isso também pesa, e eu já fiz essa pergunta para especialista, no momento da precificação do clube. Quanto que o clube vale? Então vamos aguardar, torcer para que o melhor seja encaminhado e feito pelo Guarani. Só um adendo, muito importante essa observação que o CH fez. Quem que é o atual proprietário com escritura registrada em um dos cartórios de registro de imóvel de Campinas, do Brinco de Ouro? É o grupo MAG. Roberto Graziano, né, e o seu grupo empresarial. Roberto Graziano, hoje,
é proprietário da SAF que comanda o São Bernardo. Até aí tudo bem? Sendo dono do estádio e tendo a obrigação contratual firmada na Justiça do Trabalho de que para tomar posse do Brinco de Ouro ele tem que entregar 3 aparelhos, 3 equipamentos, um estádio para 12 mil pessoas, um centro de treinamento e um clube associativo. Até aí tudo bem? Isso todo mundo sabe. Poderia aparecer um interessado chamado Grupo Magnum. Agora, já que ele é proprietário do estádio, ele fala, ó, do estádio eu não pago nada que já é meu. E eu compro a marca do clube, compro tudo que está envolvido, o patrimônio fora o estádio, e o patrimônio é alto, e eu compro e acabou a questão da obrigação. Vai lá na justiça, ó, nós vendemos para ele, então agora ele não tem mais a obrigação de entregar nada, porque o estádio já é dele, ele não deve mais nada, porque agora o clube é dele. Vai na Justiça do Trabalho, acerta de novo, faz lá um adendo no acordo que foi feito. Você acha viável isso, Batista? Você que eu sei que mergulha de vez em quando muito fundo nesse assunto? É viável desde que o Roberto Graziano venda a SAF do São Bernardo. Se ele vender, porque a lei não permite que o mesmo proprietário tenha 2 SAFs. Então, ele pode se candidatar? Pode, mas ele tem que passar o controle do São Bernardo para um outro proprietário. Limeira hoje é capital da Semijoia, é isso, Batista? Sim. Semijoia. E já foi capital da... Eu sei onde que você quer chegar. Laranja? Isso não, só para passar pelo crivo do governo federal e não tem como, não vai passar, entendeu? Batista, ele pode ser um investidor e não aparecer no contrato. Mas aí não tem jeito, né? Como não tem jeito? Para ser proprietário, ele tem que ser majoritário nas ações. Ninguém vai colocar dinheiro num negócio que ele não é o majoritário. Não, ele pode pôr o filho dele.